uma área que é importante a gente ter um cuidado. Porque ela afeta todas as outras. Ela talvez não é a mais importante, mas ela afeta todas as que são mais importantes. Porque eu, nesse processo de crise, eu fiquei 45 dias em casa sem conseguir descer no escritório para trabalhar. 45. E eu já estava numa jornada, sei lá, uns 10 anos, trabalhando 12, 14 horas por dia. Só que na hora que eu tinha crise de ansiedade, eu não estava pensando se eu tinha que entregar um projeto de tecnologia. Eu estava pensando que, primeiro, tinha 3 filhos em casa que eu não podia preocupar tanto. Porque eu deitava no sofá passando mal, e aí começava, meu Deus, meu pai está passando mal, e agora? Meu Deus, meu pai está passando mal, e agora? Então eu tinha que controlar, primeiro, eu passando mal, e segundo, como é que eu não desespero todo mundo dentro de casa? E segundo, aí tinha a mulher que ficava, meu Deus, ele está passando mal, o Senhor está passando mal, e agora? E se o Senhor me der um problema aqui, como é que eu tiro ele de dentro de casa? Desse tamanho, Senhor, e agora? Meu Deus. E aí eu tentando não transparecer, e talvez ela transparecendo, e as crianças olhando para minha cara, olhando para dela, meu Deus, e ela, fica quieto você se seu pai está passando mal. Vocês dão risada, mas não era fácil não. E aí, para melhorar a situação, glória a Deus por isso, surgiu o quarto, o Miguel. E aí não podia preocupar mais ainda, porque aí tinha mais um sendo gerado. Falei, pronto, agora é uma gestante que não pode passar nervoso, principalmente no primeiro trimestre. 3 crianças pequenas e eu achando que ia morrer dentro de casa. E pensei, o boleto chegando, a conta de luz não esperou não. Falei, Senhor, e agora? E aí a outra área que normalmente a gente vai se preocupar muito, às vezes até mais do que a nossa vida espiritual, mais do que a nossa saúde, mais do que as nossas emoções, são as nossas finanças. Só que se a gente não tiver com saúde, não tiver bem, não tem trabalho, não tem renda. Foi muitos processos, irmãos, esse ano, para todos nós. E aí, vamos lá. Uma das coisas que a gente ouve, e aí, de novo, tem muita coisa, irmãos. Quem não vem para a escola dominical está perdendo. Tá? E aí, como tem muita gente que não vem para a escola dominical, felizmente, o Espírito Santo, normalmente, o que foi conversado na escola dominical naquele dia, traz de novo na pregação. Já teve pelo menos uns 3 domingos aqui que pregou o pastor Osmar de noite. Eu falei, rapaz, não é possível. Foi tudo que a gente falou na aula, ele não estava na aula e foi o que ele pregou de noite. Porque já que tinha os irmãos que não pôde vir de manhã, então veio de noite, vai ouvir a mesma palavra, porque era para todo mundo ouvir a mesma coisa. E uma das coisas que a gente conversou hoje foi sobre a questão de o quanto essa moda de coaching e desenvolvimento pessoal ela tem influenciado a gente na nossa vida cristã. E que se a gente não tiver o hábito de ler a palavra, a gente é enganado. E eu não estou falando que a gente não precisa estudar não, tá, irmãos? Eu estudo muito, inclusive desenvolvimento pessoal. Inclusive eu já fiz formação de coach. Só que chega uma hora que não é só o conhecimento que importa. É a presença de Deus que vai fazer a diferença. E tem coisa que a gente precisa filtrar porque vai contra a palavra. Então eu já ouvi, e talvez alguns dos jovens aqui pelo menos já ouviram, alguém muito famoso na internet, eu tenho que tomar cuidado porque é gravado, mas vamos lá. Dizer assim que o trabalho é castigo. Porque Deus deu trabalho para Adão depois que eles pecaram lá no jardim do Éden, e aí ele teve que lavrar a terra.
A gente ouve isso. Só que vamos ler o que está escrito? Será que trabalho é castigo? Vamos lá, é a última maratona com vocês aí, tá? Gênesis capítulo 2, versículo 4 até o 9. Essas são as origens do céu e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor fez a terra e os céus, e toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque o Senhor não tinha feito chover sobre a terra. O Senhor não tinha feito o quê? E porque não chovia, não crescia ainda as ervas e as plantas, certo? Presta atenção na próxima frase. E não havia para quê? Não havia homem para lavrar a terra. Agora vamos lá no versículo 15, 16 e 17 do mesmo capítulo. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para quê? 16 e 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres certamente morrerás. Então, a galera do desenvolvimento pessoal, do coach, da palavra bonita pode dizer: não, trabalho é castigo. Deus deu trabalho para Adão antes dele ter pecado. Ele estava lá no jardim para desfrutar, mas parte do desfrute dele daquele jardim era lavrar a terra e era cuidar, guardar o jardim. Segunda Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10 ao 13. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Não foi eu que estou dizendo, não, tá, irmãos? Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, comam seu pão, seu próprio pão. 13. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Romanos 13, capítulo 8. Romanos 13, versículo 8. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama uns aos outros cumpriu a lei. Último versículo, Provérbios, capítulo 21. Do versículo 20 ao 25. Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato ou o tolo os esgota. O que segue a justiça e a beneficência achará a vida, a justiça e a honra. O sábio escala a cidade do poderoso e derruba a força da sua confiança. O que guarda a sua boca e a sua língua guarda a sua alma das angústias. O soberbo e presumido zombador é o seu nome. Trata com indignação e soberba. O desejo do preguiçoso o mata, porque as suas mãos se recusam a trabalhar. Então, a Bíblia, primeiro, trabalhar não é castigo. Deus não castigou o homem porque o homem pecou. O que Deus disse para ele foi: agora você vai ter mais dificuldade para tirar coisas da terra. Falou para a mulher: agora você vai ter mais dores quando você der a luz. Mas ele já tinha a missão e o dever de lavrar a terra e de cuidar do jardim. Então, a primeira coisa, irmãos, a gente precisa sim buscar formas de ganhar dinheiro. Só que a gente precisa fazer um filtro nessas formas de ganhar dinheiro, porque a gente precisa ganhar dinheiro de forma lícita e de forma que a gente não se envergonhe.
e de forma que a gente não envergonhe o nome de Deus. Hoje de manhã a gente estava falando aqui sobre essa questão de jogos de azar. E como é que o povo cai. Só que na verdade, a gente chegou na conclusão de por que o povo muitas vezes perde dinheiro com isso. Porque você entra lá no joguinho, tipo do gatinho feroz, para não dizer o nome certinho do aplicativo. Aí você coloca R$5 lá e você ganha. Aí você fala, opa, ganhei 5. Aí você coloca 10. Aí você ganha. Você fala, rapaz, vou botar 10. Aí você põe 10, aí você ganha. Aí você põe 20, 50. Você vai ganhando, você fala, quer saber de um negócio? Eu vou vender meu carro. E eu vou colocar aqui. Aí você coloca lá, R$15 mil e perde tudo. Então sempre tem uma isca, alguma coisa que vai atrair os nossos olhos. E parece bom, só que a Bíblia também vai dizer que tem caminhos que parecem bons para a gente, mas o final dele é a morte, é destruição. E eu não sei se os irmãos têm percebido, irmãos. Eu sei que eu não tenho nada contra a gente trabalhar para outras pessoas. Eu até hoje presto serviço e trabalho para outras pessoas. Mas eu não sei se vocês têm reparado que Deus nos últimos anos ele tem meio que tirado a gente de alguns lugares e ele tem levantado, eu vou falar pelo menos aqui na nossa igreja, ele tem levantado negócios, pequenos negócios aqui dentro dessa igreja. Muita gente que talvez trabalhava para alguém, saiu dos seus trabalhos e hoje tem um pequeno negócio. Fala, nossa, mas é pequeno. Mas Deus está prosperando mesmo sendo pequeno. Porque eu ainda não sei. Eu não sei o que tem lá na frente, esperando. Mas Deus sabe. E Ele tem movido pessoas aqui nessa igreja para empreender. Tem movido pessoas aqui, por exemplo, e aí eu posso citar, por exemplo, o Alisson Vinícius para estudar muito sobre investimento, sobre dinheiro. De vez em quando rola umas consultorias aqui. E o povo vem perguntar, Emerson, para quem eu pergunto de dinheiro? Eu falo, se for para administrar é comigo, se for para ganhar mais é com os dois. Sem medo de errar. Vocês já vieram me perguntar aqui, não, eu preciso ver uns negócios de investimento. Eu falei, rapaz, não é comigo. Chama o Alisson Vinícius que a unção da multiplicação está na mão deles. E o conhecimento também. Só que a gente acha que não é importante. A gente entrega para Deus, às vezes, o nosso relacionamento, a gente entrega o nosso sofrimento, a gente entrega um monte de coisa. Mas a gente só entrega para Deus as nossas finanças quando o nome está no Serasa. Porque quando está tudo bem, fala, não, Senhor, fique em paz, deixa que eu administro aqui. Eu sei, Senhor, ó, tranquilo. Mas aí quando dá errado, a gente fala, meu Deus, mas o devorador se levantou, olha a minha fatura do cartão. Você sabia que vem escrito o nome do devorador no cartão, na fatura? Vem escrito o nome do devorador, mas você está olhando para cá de como assim vem o nome do devorador na fatura do cartão? É o nome do dono do cartão que está lá. Porque o diabo não pega o cartão de crédito de ninguém para passar na maquininha. E às vezes a gente fala as coisas de uma forma engraçada, irmãos. Para não ficar aquele negócio muito sério, mas o que a gente está falando é sério. Porque a Bíblia está dizendo que a gente não deveria dever para ninguém. Eu não estou falando que a gente não vai, às vezes, entrar numa situação difícil financeira. Eu não estou falando isso, não. Eu não estou falando que é tudo lindo, maravilhoso, que todo mundo está com a conta cheia de zero. Não é isso que eu estou dizendo. Às vezes a gente vai sim passar por dificuldade. Às vezes a gente vai precisar da provisão de Deus para fechar a conta do mês. Às vezes a gente vai precisar da provisão de Deus e tocar em alguém para levar um mantimento na nossa casa. Eu não estou descartando tudo isso. Mas a gente precisa aprender a administrar, porque, de novo, por muito tempo a gente achou que era só a gente vir para a igreja, glorificar a Deus, estar nas campanhas, estar nos cultos, e o resto dava tudo certo. Só que quando a gente olha, eu já estou acabando, irmãos. Quando a gente olha, por exemplo, lá na parábola dos talentos, e que normalmente a gente prega a respeito de dom e da capacidade que Deus nos deu, se a gente olha o contexto, por mais que Jesus trouxesse as parábolas para falar do reino de Deus, tudo que fala da parábola dos talentos está falando de dinheiro, porque talento era moeda, era dinheiro. E lá vai dizer que ele deu para cada um, o Senhor que distribuiu 5 talentos para um, 2 talentos
para o outro, e um talento para o outro, deu para ele segundo a sua capacidade. E aí, irmãos, a questão é que às vezes a gente precisa primeiro aprender a administrar o que o Senhor já colocou na nossa mão. E Ele só vai dar mais quando a gente aprender a administrar aquilo que Ele já nos deu. Porque se a gente não administra o pouco, a gente não vai administrar o muito. A palavra diz que quem é fiel no pouco é fiel no muito, mas quem não é fiel no pouco também não vai ser fiel no muito. Se você não é generoso ganhando um salário mínimo, você não vai ser generoso quando você ganhar 20 salários mínimos. Porque às vezes não é uma questão de doar dinheiro, às vezes é questão de doar o seu tempo para conversar com alguém, abraçar alguém. Nem sempre, a gente pensa sempre que é sobre dinheiro. Falando de generosidade, está pensando só no bolso, às vezes não é. Então a gente precisa aprender a administrar. E eu vou falar, irmãos. É a última coisa que eu vou dizer. Essa semana eu estava ouvindo uma pregação de um pastor que eu gosto muito, e que ele já está com Jesus, já. Que era o Dr. Miles Monroe, lá das Bahamas. E nossa, foi cada lapada que eu tomei, assim, pá. E olha que eu ouço várias pregações dele há muito tempo. E eu já tinha ouvido essa e eu coloquei lá e falei, meu Deus, sabe aquele dia que você olha assim, tipo, clica nessa. Eu falei, poxa Jesus, eu podia ter clicado em outra. Porque aí ele começou a falar, ele falou assim, às vezes a gente começa a pedir uma casa maior para Deus. Só que a gente não cuida da nossa casa de 2 cômodos. A nossa casa de 2 cômodos está bagunçada. Como é que a gente vai manter arrumada uma de 4? Ah, Senhor, eu tenho uma casa de 4 cômodos. Poxa, mas está apertado. Mas fica bagunçado. A gente não arruma. E aí, como é que a gente quer ter uma casa de 10? Aí ele deu uma lapada em mim. Falou assim, aí você tem um carro. E aí você não lava o seu carro com frequência. E eu era chato quando eu comprei esse carro. Misericórdia. Aí eu comecei a ficar meio com raiva. Porque eu lavava o carro, subia para guardar as coisas, já estava cheio de poeira de novo. Eu falei, não é possível. Aí não dá para lavar o carro todo dia. Aí de vez em aí começou a ficar assim, mais esporadicamente. Mas aí o Espírito Santo ministrou em mim. Ele falou, aí você fica pedindo um carro maior, um carro melhor, um carro mais bonito, mas você não cuida do que você já tem. E às vezes a gente não recebe, eu comentei aqui no começo, que às vezes a gente não recebe porque a gente pede mal. Às vezes o problema não é nem que você está pedindo só para beneficiar você, é porque você não cuida do que já está na sua mão. E aí lá na parábola dos talentos, quando o Senhor volta e ele vem prestar conta, o servo que recebeu um talento, ele falou, não Senhor, mas eu estava com tanto medo, porque o Senhor é tão rígido, e o Senhor consegue fazer coisas tão espetaculares, que eu fiquei meio amedrontado e eu me enterrei. E ele fala, peraí, você podia pelo menos ter dado para o banqueiro para receber os lucros, para receber rendimento, então passa para cá esse talento e eu vou dar para quem recebeu 5 e está em 10 agora, prestando conta. Ele falou, o que tem pouco, já que não administrou, eu vou tirar e eu vou dar para quem administrou melhor. Então, de novo, a gente também, às vezes a gente apanha 2 vezes, irmãos, é estudando a palavra, e quando a gente prega, e a gente precisa cumprir, a gente precisa viver a palavra. Porque Deus, Ele ministra em nós também. Então, o que eu quero trazer para os irmãos, para resumir essa palavra? A gente precisa cuidar de todas as áreas da nossa vida. Glória a Deus, aleluia. É claro que eu não vou falar aqui de todas elas. Eu não vou falar aqui, por exemplo, a gente estava falando de saúde, eu não ia ficar falando aqui de todos os milagres que Jesus fez. Porque aí a gente pode reservar um dia inteiro, um domingo inteiro, para a gente ficar falando de tudo isso. Ou vários domingos para a gente falar de cada assunto desse. Mas a gente precisa cuidar de nós como templo do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. E como templo do Espírito Santo,
a gente precisa cuidar da nossa saúde. A gente precisa cuidar do nosso corpo. A gente precisa cuidar da nossa alma, que são as nossas emoções. A gente falou hoje na escola dominical que a gente vê muito a Bíblia dizendo: guarda o seu coração, o coração, o coração, o coração, o coração. E na maioria das vezes a Bíblia não está falando do órgão que bombeia sangue, está falando da central das nossas emoções. E fala: guarda o seu coração, está falando guarda as suas emoções, guarda os seus sentimentos. E a gente está achando que protege o seu peito, não é isso não. Porque é da nossa mente, é do nosso intelecto que sai, que procede todas as veredas da vida. Então a gente precisa estar bem emocionalmente, a gente precisa estar bem fisicamente, para que a gente cumpra a missão. Porque a gente canta aqui, a gente prega aqui que a gente é soldado. E eu gosto de dar esses exemplos. A gente diz que a gente é soldado, mas não tem nenhum general que manda soldado despreparado para o fronte para guerrear. Tem que estar apto. Antes de você entrar no exército, você precisa passar pelos exames e estar apto. Aí depois você começa a ser treinado fisicamente e emocionalmente. Aí você começa depois a ser treinado tecnicamente para operar os equipamentos, para só depois você ser enviado para a batalha. E ele não manda soldado despreparado, porque senão o exército perde a guerra. Então só vai quem está preparado. E aí de vez em quando ainda tem que ir umas equipes que tem um padrão de treinamento mais avançado. E talvez a gente não entende por quê que a gente passa por umas provações assim, mas num nível hard, fala: Senhor, não precisa achar que eu sou o melhor soldado, não. Porque aqui já deu um nível, já cota. Mas às vezes Deus está preparando para você missões que só você vai poder cumprir. E você precisa estar preparado. Então, o que é que eu e você já tem pensado para o ano de 2025? E será que a gente sabe qual é o plano de Deus para nós no próximo ano, para que a gente possa alinhar o nosso plano com o dele e para que a vontade dele se cumpra? Porque a Bíblia diz que o plano dele é melhor. A gente canta que o plano dele é melhor, mas quando ele quer rasgar o nosso, a gente fica bravo. Então, irmãos, que a gente medite nessa palavra, que os irmãos meditem nessa palavra, entendendo que Deus tem uma missão para cada um de nós. E nós precisamos estar vivos, firmes e de pé para cumprir essa missão. Eu agradecendo a oportunidade, as palmas do Senhor Jesus. Se você quer aprender como ganhar dinheiro pela internet, se você já está ingressando nesse mercado de marketing digital, se você já está tentando monetizar com suas redes sociais, ou se você nem sabe e quer aprender do zero, passo a passo, eu vou deixar aqui na descrição o link do treinamento que eu indico para quem quer aprender como ganhar dinheiro na internet. Eu já sou aluno desse treinamento há pelo menos 2 anos, você não precisa assistir todas as aulas para começar. Tem módulos específicos para você começar a ter ganhos rápidos já, e aí aos poucos você ir estruturando seu negócio online. Então se você quer aprender como ganhar dinheiro pela internet, clica no primeiro link que eu vou deixar aqui na descrição, e se fizer sentido para você, faz a sua inscrição lá no treinamento, porque eu tenho certeza que vai ajudar você.